Sou o Manuel Fernando Morgado Neto, sou artesão, sou pai, tenho 3 filhos. Esta arte do artesanato foi herdada pelo meu pai e pelo meu tio, meu pai, Quintino Vilas Boas Neto, e António Neto, meu tio, António Martins Ribeiro Neto. Aprendi muito com eles e depois, no que diz respeito ao artesanato, e depois dediquei-me também a outros trabalhos de escultura, onde atualmente exerço a atividade. Ora, sou artesão, tanto a trabalhar a pedra no granito, como no calcário, como no mármore, como também na madeira. Aprendi com o meu pai e também teve uma aprendizagem com um tio meu, chamado António. Participei em várias exposições, inclusive na FIL, por 2 vezes, não é? E também fez vários trabalhos para toda a parte do país e também para o estrangeiro. Participei em várias exposições também de feiras de artesanato e também expus em alguns museus e em algumas galerias de arte. Atualmente tenho 74 anos, aprendi esta arte logo, muito cedo, logo após a saída da escola. Depois foi caminhando, não é? Foi andando, os clientes foram aparecendo e o próprio cliente é que faz de uma pessoa alguém, porque quando há clientes que trazem ideias, uns trazem ideias, outros não trazem, nós temos que fornecê-las, o artista tem que fornecê-las, tem que fazer um desenho, é isto, e o cliente diz sim ou não, e foi assim que eu me realizei e me sinto realizado neste trabalho, que sou apaixonado por ele, não é? Ainda hoje, com 74 anos, continuo a trabalhar. Vou tendo alguns clientes e cheguei a fazer peças para o Brasil, para a França, algumas esculturas, neste caso já não foi artesanato, já foram mais esculturas de diversas dimensões, e tenho trabalhos espalhados aí por todo o país. Tenho em Espanha, tenho no Brasil também, e também fiz 2 peças para um engenheiro francês, que foi o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte e a figura do soldado francês. Também esculpi o imigrante ali para a Póvoa, por intermédio do Manuel Agonia. Está precisamente ali na Praça Sá Carneiro, na Póvoa de Varzim. E também esculpi o soldado, o ex-combatente, que está em Famalicão. E outras figuras públicas que tenho feito também. A minha carreira foi esta, não é? Para além disso, dividi o artesanato com peças de escultura, que apareciam pessoas. Cheguei a fazer alguns bustos para pessoas que talvez não sejam reconhecidas aqui no meio de aqui no Concelho de Esposende, mas são pessoas conhecidas, inclusive o Dr. Rodrigo Guedes de Carvalho, que é o urologista, que é pai do Rodrigo Guedes de Carvalho, jornalista da SIC. Fiz o busto dele. Fiz o busto também de um outro senhor que era um grande empresário ali no Porto. Não o cheguei a conhecer, foi mandado fazer por outra pessoa, que era o guarda-livros dele, ou o secretário. Fiz também um busto para uma unção para a mãe de uma senhora que trabalhava no ONU. Enfim, não tenho escola das belas artes, mas foi-me adaptando e
foi evoluindo conforme pude e conforme as exigências do próprio cliente. Falando do meu pai, que foi o pioneiro desta arte, do artesanato e da escultura aqui em Esposende e Concelho. Eu quando saí da escola, o meu pai não nos deixava, claro, éramos crianças livres, mas o meu pai prendia-nos ali ao lado dele e dizia-me muitas vezes: Fernando, passa-me aí o esquadro. Fernando, passa-me o compasso. Fernando, passa-me um cinzel ou uma maceta. Anda agora aqui tocar à forja, para afiar a ferramenta. Quer dizer, ele foi disciplinado e foi criado com esta mestria do meu pai, com verdadeira obediência, e assim foi possível prestar atenção aos conselhos que ele me dava, e eu via como ele trabalhava, e os meus primeiros passos foram precisamente com o meu pai. Embora também aprendesse alguma coisa com o meu tio António, que era um homem de uma imaginação fértil. O meu pai também tem imaginação, mas o meu tio António também tinha. Por isso eu aprendi com estes dois homens, com o meu pai, que recordo com muita saudade, e também com o meu tio António. E apaixonei-me pela pedra. O meu pai também fazia alguns trabalhos em madeira, eu também aprendi a fazer trabalhos em madeira com o meu pai, inclusive chegámos a exportar para a América trabalhos com figuras de índios. Logicamente que os meus primeiros passos foram com o meu pai. Não só eu, mas também os meus irmãos também aprenderam com o meu pai. O meu irmão Pompeu, o meu irmão Quintino e o meu irmão António. Nenhum deles atualmente está no ativo, só estou eu. Eu sou o terceiro dos filhos de todos os meus irmãos. Nós éramos 8, eu sou o terceiro. No entanto, o meu pai era um homem que visitava-me assiduamente, constantemente ele estava aqui na minha presença, e muitas vezes, depois, mesmo já com uma idade bastante avançada, ele punha-se a trabalhar ao meu lado. O meu pai trabalhou até quase até falecer, que faleceu com 89 anos. Não é? Mas era um homem que era muito lutador e apaixonado pela arte da pedra e da madeira. Falando um bocadinho do meu tio Franklin. O meu tio Franklin era um homem muito criativo. Ele olhava muitas vezes, eu morava próximo dele e eu admirava os trabalhos dele. Muitas vezes ele olhava para uma raiz e dizia-me estas palavras: Fernando, estás a ver ali aquela raiz? Olha os movimentos que ela tem. Olha, ali está isto, está aquilo. Ele olhava para a raiz e imaginava logo o que podia sair dali. Enquanto uma pessoa que não tivesse visão artística, olhava para ali mas não via nada, mas ele via. E ele depois lhe descrevia com a mão, com o dedo: estás a ver, olha, isto sai daqui, sai. E ele era um homem de facto que eu admirava muito, muito Franklin. O princípio da vida dele foi que ele era maneta de um braço, porque caiu abaixo de uma caminhonete e partiu o braço, ficou aleijado e não pôde exercer outra profissão, e então dedicou-se à greixa, não é? Era engreixador. Mas nas horas vagas dele, esse meu tio Franklin fazia os bonequitos dele. Chegou a fazer o Correia de Oliveira, que nessa altura estava na praça do município, em madeira e em gesso. Chegou a fazer a fotocópia dele direitinho. Era um bom artista, assim como o meu pai também, que nos criou com muita dificuldade. Éramos muitos filhos, mas disciplinou-nos sempre ali da maneira correta e de maneira que nós éramos muito obedientes. Foi dessa forma que eu fui criado nesta arte, pela disciplina que o meu pai nos deu e a vontade que ele criou em nós
de sermos continuadores, de darmos continuidade à arte que ele, como pioneiro, foi ele o iniciador desta arte, de artesão e escultura aqui no concelho de Esposende. Ora, esta arte, por vezes, é muito exigente. Exigente como? Porquê é que eu digo isto, que é muito exigente? Porque nem sempre nós, o artista, tem a liberdade de fazer o que quer. Tem a liberdade de fazer o que quer. Mas a necessidade, às vezes, obriga-o a fazer trabalhos que os clientes querem. E parte dos clientes, às vezes, aparecem com sugestões. Logicamente que o artista, precisa sustentar os filhos, precisa de ganhar a vida, faz a vontade ao cliente e satisfaz-lhe a vontade. Mas onde eu me sinto verdadeiramente realizado é quando faço figuras ou peças da minha imaginação, da minha criatividade. Eu tenho esta experiência para contar, que contei em relação à criatividade ou à imaginação, para depois transportar ou transmitir para a pedra. Lembro-me de uma conversa que tive com o Sr. Arquiteto Márcio de Freitas, conhecido aqui no seio esposendense. Eu contei-lhe um sonho que tive. Ao dormir, sonhei com determinadas peças e idealizei determinados trabalhos. E ele deu-me este conselho, com um homem de muita experiência, que era um grande arquiteto, deu-me este conselho: Fernando, quando tu tiveres novamente em sonho essas imaginações, tu levanta-te, faz um esboço, um boneco, e faz umas anotações, porque elas não te voltam a vir. E eu muitas vezes, ao deitar-me, ainda hoje, sonho com determinados trabalhos. E quando estou sentado sozinho, como tenho a tendência para estas coisas, começo a imaginar certos trabalhos. E aproveito a sugestão que o arquiteto Márcio de Freitas me deu, um grande amigo, e foi de facto um grande professor nesse aspecto. Aproveito e faço o tal esboço, boneco, e faço as anotações. E atualmente eu não gosto de copiar. Se o cliente exigir, eu posso fazer uma réplica, posso copiar, mas não gosto. Gosto de fazer trabalhos criativos. Hoje, atualmente, como estou reformado, é nisso que eu me baseio, faço trabalhos criativos. Claro está que a imaginação nem sempre aparece, os trabalhos nem sempre aparecem, mas de momento aparece. Quando a pessoa está a pensar, de momento aparece. Vem uma luz, e então há que aproveitar a sugestão, como foi dada por um homem com muita experiência e um grande profissional como arquiteto, e seguindo a sugestão que ele me deu, tenho sido bem sucedido. E eu lembro-me com ele, desse ser arquiteto, Márcio de Freitas, com muita saudade, porque era um bom conselheiro, um grande arquiteto e um grande amigo. Lembro dele com muita saudade. Ele também era muito amigo do meu pai. Chegou a comprar muitos trabalhos, voltando agora ao meu pai. Acho que devo falar do meu pai, não é? Porque ele foi um homem, foi de facto o pioneiro nesta obra. Voltando ao meu pai, o meu pai fazia muitos trabalhos em madeira. Embora poucas pessoas tenham conhecimento disso. Quando atingiu uma determinada idade, já não tinha físico suficiente nem saúde para trabalhar na pedra, e ele dedicou-se à madeira. E esse arquiteto, Márcio de Freitas, comprou-lhe muitos trabalhos em madeira. A cada passo visitava-o ali na casinha humilde que ele tinha ali, tinha, não é? Agora é nossa. Visitava-o e dizia-lhe: Quintino, essa peça é minha, dizia o arquiteto, Márcio de Freitas. Eu gostava da madeira da pedra. Trabalhava com o meu pai e nas horas vagas eu dava-me uma fugida ao lado da casa do meu tio Franklin, a vê-lo trabalhar e a cavacar ao lado dele. A cavacar, isto é, a trabalhar, não é? Cavacar é um termo que se usa vulgar, não é? Mas foi assim.
Por isso eu lembro tanto do meu pai como do meu tio Franklin e o meu tio António também, com grande saudade. Há figuras que às vezes esquecem, não é? Os posendenses às vezes esquecem estas figuras. Lembram-se de uns, mas esquecem-se de outros. Mas não é por ser familiar deles. Mas são figuras que acho que merecem ser lembradas também. Acho que merecem ser lembradas. O meu pai saiu várias vezes, falando do meu pai, na revista A Flama, que naquela altura era uma revista que tinha muita saída, na revista A Flama. O meu pai era muitas vezes solicitado e levava os filhos com ele de Lisboa para o Museu de Arte Popular, onde ficávamos hospedados na pensão Sotobalense. Eu considero o meu pai como um homem bastante equilibrado e ajuizado, que disciplinou os filhos de uma forma correta e que nos habilitou a nós darmos continuidade à arte que atualmente eu ainda exerço. O meu pai era um homem muito paciente. Quem olhasse para a personalidade dele, talvez visse nele um homem assim um pouco agitado e tal, mas ele era um homem muito paciente para ensinar. E a forma e o método que ele usava para nos ensinar era de grau a degrau. Nunca exigia muito de nós, tanto de mim como dos meus irmãos. Nunca exigia muito de nós. Ele começava pela silhueta, ensinava-nos como fazíamos o esboço, ensinava-nos na posição em que pegávamos na maceta e no cinzel ou no ponteiro, e nós lá fomos andando, caminhando, logo após sair da escola. Foi ensinado assim pelo meu pai. A maneira paciente, ponderada em como ele ensinava os filhos, inclusive eu, marcou-me. Não era exigente, era calmo a ensinar e depois estava pronto sempre a dar um elogio. E isso cativou-me. O meu pai, quando se fazia uma coisa bem, ele não se privava, não ficava com aquele pressentimento de dizer assim, não guardava o sentimento dele para ele. Ele elogiava logo de imediato: estás a trabalhar muito bem, é assim mesmo, meu filho, continua que tu vais dar um bom artista, continua. Está a ver? Lembro o meu pai com essa característica que era dele próprio, com o cigarro ao canto da boca e sempre bem disposto no trabalho, sempre bem disposto. E isso cativou-me muito e contribuiu para que eu continuasse, tivesse apreço pelo trabalho, tomasse uma decisão sábia, sensata. Oh pai, mas eu na polícia tinha o certinho. Pronto, mas aqui pode não ter o certinho, mas o que interessa é sentir-te realizado na vida, dizia. E essa expressão que ele usou ficou marcada na minha mente. Nunca mais me esqueci. Podes-te sentir realizado na vida. E hoje, embora seja um homem que viva de uma reforma pequena, que tenha a reforma mínima, mas ainda preciso trabalhar para sobreviver, sinto-me realizado. A realização não é o ter muito, é a pessoa sentir-se feliz com ela própria. E é isso que eu me sinto.